Para os turistas, eles são sinônimo de conforto e praticidade. Já a natureza pode ser prejudicada com a presença deles. Estamos falando dos quiosques que ficam na beira da praia. No sul do país, mesmo depois da demolição de uma dessas barracas, a construtora, um órgão ambiental e o município foram condenados. Entenda o porquê na reportagem de Marcelo Magalhães. Praia de Atlântida Sul, litoral norte gaúcho, área de dunas frontais. Tecnicamente não sei, eu sei que ela é importante, agora tecnicamente não saberia dizer. Dunas como essas têm uma função muito importante no meio ambiente. Elas agem como verdadeiras barreiras que separam a praia da cidade. Além de evitar a ação do mar em ressaca, elas também servem de moradia para muitos animais. Essas dunas elas são formadas exatamente pelo movimento das areias que vem do próprio oceano ou daquela areia que é movimentada pelo vento e que se acumula nessa região, né, exercendo um papel ambiental de grande relevância, porque ela serve exatamente para receber o primeiro impacto de tempestades e cria um espaço que nós chamamos de ecossistema muito próprio para a viabilidade de várias espécies de animais que vivem ali, de plantas que têm essa capacidade de colonização de ambientes tão agressivos. Mas a ocupação nas praias gaúchas, que acontece desde os anos 80, trouxe construções irregulares como esta aqui. Na realidade, dá uma tristeza, porque é um lugar lindo desse aqui e praticamente acabaram, né, com a orla aqui, com as dunas, com a faixa de areia aqui, não existe mais. Desrespeito que gerou várias denúncias do Ministério Público Federal. O que acontece sobre essas áreas, existe uma dupla situação a ser analisada. Inicialmente, a questão ambiental, que é uma área de preservação permanente instituída pelo Código Florestal e apontada por estudos de relevante interesse, que são as dunas frontais e esta região litorânea. Além disso, tem uma questão patrimonial, que é o fato de esses imóveis, essas construções estarem situadas em terrenos de marinha. São áreas da União e necessita-se para posse e uso de autorização da Superintendência do Patrimônio da União, da SPU, para poder ser utilizada. Em um dos casos mais recentes, a Justiça Federal condenou uma empresa a pagar R$500 mil pela construção de um quiosque numa área de preservação permanente. O dinheiro deve ser encaminhado ao Fundo de Reparação de Interesses Difusos Lesados e aplicado em projetos de preservação em áreas de dunas do litoral norte do Rio Grande do Sul. Mas o procurador lembra que essa sentença só saiu depois de uma longa batalha judicial. Foi necessário ingressar com a ação na Justiça Federal, tendo em vista que com as ações anteriores, com as medidas extraprocessuais, não foram suficientes para obter-se a demolição, a reparação e a recuperação da área que tinha a atividade, o empreendimento sendo realizado. Em nota, a Bolognese Engenharia, empresa responsável pela construção, informou que o quiosque já foi demolido e vai recorrer da sentença. A Justiça Federal também condenou a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, e o município de Osório por falta de fiscalização em áreas de preservação permanente ao longo da praia. O prefeito da cidade garante que, apesar da condenação, o local é monitorado. Eventualmente, se alguém vai utilizar, por exemplo, uma movimentação de areia indevida, a gente fiscaliza, não permite. Se alguém tenta construir alguma coisa que está fora daqueles parâmetros de metragem estabelecidos pela questão ambiental, nós imediatamente entramos em ação, já para retirar algum tipo de estabelecimento que porventura queira ser construído. Pode ser, evidentemente, que sempre em pequenos portes, um quiosque, por exemplo. Pela decisão, o município ainda fica responsável por interditar atividades comerciais que ainda estejam ocorrendo, cancelar os alvarás de funcionamento emitidos fora do padrão ambiental e colocar placas que informem a população sobre a existência da ação civil pública. Além disso, a FEPAM foi proibida de emitir licenças em áreas de preservação.
Este biólogo afirma: as construções na faixa de areia das praias podem trazer danos irreparáveis ao meio ambiente. O que se percebe quando a ocupação acontece, ela vai fragilizar, ela cria uma espécie de ruptura, né, nas estruturas de proteção, porque ela abre, né, aquele local aos efeitos de tempestades, de ressacas, né, de movimentos marinhos mais intensos, mas degrada e destrói exatamente ecossistemas de grande importância e fragilidade para espécies como o tucutuco, né? Nós temos um roedor aqui que vive na costa do nosso estado, que está ameaçado de extinção, é uma espécie importante dessas regiões, exatamente porque ele ocupa essa faixa de praia, que é a faixa das dunas frontais e das dunas secundárias. Eu, com certeza, eu prefiro sempre duna de que restaurantes, barzinhos, essas coisas, né? A menos que esses bares sejam mais afastados da faixa litorânea, da faixa da areia de areia. Tem que ter um projeto para ocorrer no lugar certo, na verdade, né? Se é uma área de preservação, não é certo, até porque está invadindo ali, né? Se tu for analisar, está invadindo, né?